quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no caderno de Gênesis, no capítulo de número 7, no verso de número 1. Gênesis 7, 1, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Apenas esse versículo. Eu quero contar algo a você. Teve um momento na história da humanidade que Deus chamou um homem, e a palavra diz que esse homem era um homem justo. E as pessoas estavam corrompidas, e as pessoas faziam muitas coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. E Deus escolhe esse homem, e chama esse homem, e dá uma oportunidade a esse homem de ter um livramento, mas não apenas um livramento a ele, mas para toda a sua família. Era um momento de dilúvio, era um momento de problemas, era um momento de dificuldades. E o Senhor levanta aquele pai, aquele chefe de família, porque ele tinha alguns atributos, e o próprio Senhor disse: você tem sido um homem justo. Não significa que Noé era perfeito, não significa que ele não tinha suas deficiências, mas a palavra diz que ele era um homem justo diante do Senhor. E aquele homem teve um propósito, e o propósito era exatamente orientar a sua família, conduzir a sua família em um momento de extrema crise. O pai tem essa função, de conduzir a sua família em um momento de crise. Entenda uma coisa: a nossa família, se for 10 pessoas, se for 3, não interessa quantas pessoas tem a sua família, mas a nossa família é, na verdade, uma equipe. A sua família é uma equipe. E uma equipe precisa de um líder para conduzir, para orientar, para disciplinar, se necessário for. Porque se uma equipe não tiver um líder, essa equipe será como um barco sem direção, sem rumo. Isso vale para a empresa, isso vale para sua casa, isso vale para qualquer lugar. Toda equipe cujo líder não assume o seu papel de líder, ela certamente vai naufragar. Mas eu quero dizer algo: não basta ser um líder. Deus não quer apenas que você seja um líder, Deus quer que você seja um bom líder. Não basta apenas ser pai, Deus quer que você seja um bom pai. Por quê? Porque muitas famílias se perdem, e alguns deixam de cumprir o seu papel, de cumprir a sua função. Alguns filhos começam a
assumir o papel do pai, não vai funcionar, não vai dar certo. A pessoa que Deus levantou lá na sua casa foi você, querido. Você é o líder da sua casa. O pai não cumpre o papel da mãe, porque a mãe tem o seu papel. E o filho também tem o seu papel, entenda isso, por favor. Na atualidade, muitos pais passaram a ter receio de corrigir os filhos, e quando um pai não corrige o seu filho, não orienta o seu filho, não disciplina o seu filho se necessário for, a família acaba perdendo a identidade. E a sua família precisa ter uma identidade. Um dos maiores intentos do inimigo é exatamente fazer com que você não tenha a sua identidade. Por isso até o próprio Senhor Jesus foi tentado no deserto. E o que o inimigo falava com ele era exatamente: se tu és o Filho de Deus. Dentro da nossa casa, o desejo do inimigo é exatamente desestabilizar a família, fazendo com que o pai não assuma o seu papel ou não cumpra o seu compromisso. A Bíblia diz que Noé, ele tinha algumas características. O texto diz que Noé era uma pessoa justa. Ele era justo diante de Deus. Você sabia que Deus procura homens que sejam justos diante dele? Justo é exatamente aquele que não tem folga. Justo é exatamente aquele que cumpre o seu papel. Mas Noé também, ele tinha um ouvido muito afinado. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Deus chamou Noé e fez com que Noé construísse um barco, uma arca. Sendo que Noé não era um engenheiro naval, mas ele ouviu as instruções da parte de Deus, ele ouviu as instruções de quem era para colocar dentro daquela arca. Os animais, quais que deveriam ser mais de um casal, quais que deveriam estar ali dentro daquela arca. E Noé entra na arca e leva consigo a sua esposa, os seus filhos e também as suas noras. Noé estava cumprindo o seu papel. E o mais interessante, porque os filhos confiaram no pai e entraram na arca. As noras confiavam no sogro e entraram na arca. Existe uma passagem tão preciosa no caderno de Efésios, capítulo 5, verso 25. E eu gostaria, meu irmão, que você guardasse essa palavra no mais profundo do seu coração. A palavra diz assim: marido, amai a vossa esposa. De que jeito? Como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, ou se entregou por ela. É uma palavra maravilhosa. É uma palavra de Deus. Deus diz assim: marido, ame a sua esposa. Cuide da sua esposa. É um dos papéis do esposo. E quando o esposo assim o faz, quando ele cuida bem da sua esposa, ele está cuidando bem dele mesmo. Ele é uma pessoa sábia, porque se ele cuida bem da esposa, ele está cuidando bem dele mesmo. E não apenas isso. Quando o esposo cuida bem da esposa, os filhos agradecem, porque terão uma mãe saudável, uma mãe bem disposta dentro da sua casa. E os nossos filhos, eles precisam ter aquela que cuida, que zela, mas a palavra diz que os maridos devem cuidar os maridos devem cuidar das suas esposas, mesmo porque nós sabemos
E diz a palavra de Deus que os momentos difíceis sempre chegam, mais cedo ou mais tarde. Nós passamos lutas, passamos dificuldades. Às vezes enfrentamos verdadeiros dilúvios dentro da nossa casa. Aí depende de como está sendo conduzida a sua casa. A Bíblia fala que Noé, como bom ouvinte, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele ouviu o que era para fazer, o que ele deveria fazer. Eu fico imaginando nesse homem, que ao ouvir a voz de Deus, a receber a palavra do Senhor, Deus, o que é para eu fazer? Irmãos, uma coisa completamente fora dos parâmetros normais, porque não estava chovendo, não fazia nenhum sentido construir uma arca imensa, onde se colocaria animais, onde se colocaria família. Certamente os vizinhos começaram a criticar Noé. As pessoas certamente disseram: esse Noé é um louco, é um maluco, como é que ele vai construir uma geringonça dessa? Zombaram até de Noé. Mas ele estava ouvindo o que Deus estava falando. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus começa a nos ensinar coisas tremendas. Deus ensinou um homem que não era engenheiro a construir um barco, e um barco imenso, com as repartições, e aquele barco não afundou. Por quê? Porque ele estava ouvindo a voz do Senhor. Quando você ouve a voz do Senhor, você acaba se tornando um exímio arquiteto, ou talvez um mecânico. Eu não sei o que é que Deus quer fazer na sua vida, mas quando nós estamos atentos à voz do Senhor, Deus começa a mostrar aos nossos corações onde estão os seus mapas, o que é para ser feito. De imediato, às vezes nós não entendemos, mas lá mais na frente nós começamos a perceber: se Deus tocou o meu coração, se algo começou a acontecer, agora eu estou vendo o projeto de Deus se concretizar na minha vida. Foi o que aconteceu com Noé. A família inteira estava lá. Deus quer famílias unidas. Deus quer mãe, pai, filhos ao redor da mesma mesa. Porque a Bíblia nos fala em Lucas 11:17, que se a casa estiver dividida, a casa não prospera. Se um vai para um lado, o outro para o outro, se um está pensando de um jeito e o outro completamente diferente, a casa não prospera. Eu estou dizendo, se a sua casa estiver dividida, trate de unir a sua casa. Convide os seus familiares para uma reunião. Chama com jeitinho. Faça uma boa política na sua casa. Se reúna ao redor da mesa e diga assim: olha, a palavra de Deus fala que casa dividida não prospera. Casa dividida, minha irmã, traz pobreza, traz miséria. Casa dividida traz dores. Casa dividida traz enfermidade. Casa dividida fica estancada no mesmo lugar. Família dividida não vai para frente. Mas o Senhor quer que você cresça. Eu não sei se você está me ouvindo. O Senhor quer que você melhore. O Senhor quer que você esteja unido. Que você profetize sobre os seus filhos. Que você una os seus filhos. Que esposo e esposa estejam de mão dadas. Caderno de Gênesis, capítulo de número 49. Conta a história de um homem que tinha 12 filhos. Eu estou falando de Jacó. Jacó já estava no leito de enfermidade.
E pelo fato dele conhecer as coisas do Senhor, ele chama a sua família, chama os 12 filhos. Venha você, todos venham cá ao redor da minha cama, ao redor do meu leito. E ele começou a profetizar na vida de um por um. Aprenda a fazer isso. Profetize na vida do seu filho. Coloque a mão sobre a cabeça do seu filho e profetize sobre a vida do seu filho. Por quê? Porque essa é a função do pai, essa é a função do líder. O líder protege. O líder não é omisso. O líder não é egoísta. O líder, se necessário for, o pai, o marido, se necessário for, ele deve entregar a sua vida. É o que diz a palavra. Dar a sua vida, se sacrificar em favor da sua família. Assim, ele estará cumprindo a vontade de Deus. A Bíblia nos fala que um dia Deus deu uma família para Adão, que até então era solitário. Deus deu uma esposa, Deus deu filhos para Adão, mas Adão não administrou bem a sua família. Por isso Adão foi colocado para fora daquele jardim, para fora daquele Éden. Ele tinha tudo nas suas mãos. Mas pelo fato de não ter administrado bem, pelo fato de não ter sido um líder eficaz, pelo contrário, um líder omisso, que foi na sugestão de quem não devia, ele acabou sendo colocado para fora daquele jardim. E um anjo fincou ali uma espada dizendo assim: olha, você não pode mais entrar aqui. Que coisa triste, ele perdeu o domínio. E aí nós começamos a pensar, que situação é essa de Noé? Às vezes eu imagino uma grande arca cheia, lotada de animais. Que situação complicada. Foram 150 dias, cavalo, cachorro, gato, boi, elefante, girafa, tinha bicho ali de tudo quanto é jeito. Mas eu fico imaginando o mau cheiro que devia estar aquele negócio. Eu imagino de repente uma rusga de um cachorro com um gato, ou um leão querendo atacar um bezerro. Não foi fácil para Noé. Não foi brincadeira. Ficar naquela arca todo esse tempo não foi brincadeira. Às vezes algumas pessoas dizem assim: a minha família parece a pior da face da terra, está tendo problema todo dia, está complicado lá dentro da minha casa. O problema, se dentro da arca tinha tantas situações, do lado de fora, sabe o que tinha? Tinha morte. Estava muito pior. Por isso, amado, zele, cuide da sua família. Ouça a voz de Deus. Mude o seu conceito a respeito do Senhor. Alguns dizem assim: mas parece que esse Deus é um Deus controlador. Não, Deus não é um Deus controlador, pelo contrário. Deus é um Deus de amor, que nos acolhe. Deus, na verdade, é um modelo de pai para mim e para você. Deus é o modelo daquele que ama. Deus é o modelo daquele que enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Mas o Senhor quer que nós estejamos aprendendo os princípios da obediência. O Senhor quer que a gente esteja aprendendo o princípio da autoridade. Amado, você é autoridade como pai na sua casa. Mãe, você é autoridade sobre o seu filho na sua casa. Compromisso é uma palavra-chave. Seja compromissado, esteja do lado, esteja junto, esteja preocupado, mas esteja ouvindo a voz de Deus, esteja sendo orientado pelo Senhor para fazer com que a sua família possa fazer a diferença
nessa sociedade que nós estamos vivendo. Aí poderão vir até os dilúvios, como veio na vida de Noé. Poderão e certamente virão os problemas, as dificuldades, mas vocês estarão protegidos, estarão na arca, estarão unidos, de mãos dadas, para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero convidar você, coloque sobre os seus pés, por favor, só um momento. Coloque aí a mão sobre o seu coração. Que o Senhor nesse dia de hoje possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ouvir a voz do Senhor, e você possa se questionar, e que nós possamos nos questionar, que pai temos sido. Deus, Tu és o Pai, Criador de todas as coisas. Nesse dia de hoje, Pai, abra o entendimento dos Teus filhos, abra o entendimento de cada pai que está me ouvindo, de cada pai que está me ouvindo, para que a Tua vontade venha a se cumprir, para que tenhamos bons e exemplares pais, para que tenhamos famílias estruturadas, para que tenhamos famílias que sejam realmente sintonizadas na Tua presença. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.